Oi, gente, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. Hoje eu vim falar, bater um papo com vocês, trazer um pouco, né, de um processo aí que eu passei durante esse ano e alguns meses, né, que eu já tenho um canal. Para quem não sabe, eu trazia vídeos aqui no canal de rotina de casa, como dona de casa, momentos ali qual eu cuidava do cabelo, fazia maquiagem, né, principalmente rotina assim, fazendo serviços domésticos também. E depois disso, eu arrumei um emprego, carteira assinada, né, num mercado próximo à minha casa, né, como CLT. E aí eu fiquei muito mais difícil para fazer vídeo, né, porque rotina de CLT, 6x1, é muito puxado, tá? Quando você chega, você só quer descansar a sua mente, né, porque eu trabalhava no computador, então a sua mente fica muito sobrecarregada. Bom, mas não é sobre isso que eu quero falar aqui com vocês. Dentro desse processo a qual eu estava trabalhando, aconteceu um processo muito delicado na minha vida, né? A qual eu não vim ainda falar para vocês, esclarecer o que realmente aconteceu, né? É ainda um assunto muito delicado para me falar, né? Mas eu acredito que eu não sou a única que passou, né, por isso, e a única que está passando por isso, né? Existem muitas mães que estão passando por isso, né? Ou que passaram, né? E eu posso dizer que a coisa número 1 que me ajudou a passar esse processo foi o próprio Deus, né? E depois a minha família, né? Minha família espiritual, minha família de sangue, né? Então, assim, foram muito apoio, né? O que eu vim falar para vocês hoje foi o processo da partida da minha filha. Como eu falei para vocês, tá vendo? Não, é difícil para me falar, mas eu precisava trazer esse vídeo aqui pro canal. Vou tentar me controlar, porque fica difícil para mim não falar, né? Então é bom a gente se controlar para poder falar sobre isso. Então, eu tenho duas filhas. Uma era a Milane, que era a mais velha, e a outra era a Morgane, que era a mais nova. Para que vocês entendam, a que partiu foi a mais nova, né? Ela tinha apenas 12 anos de idade, né? E assim, nos pegou de surpresa, nos pegou realmente de surpresa pelo como que aconteceu, né? Eu vou relatar e vocês vão entender um pouco. Bom, certo dia eu tinha ido pro trabalho, né? E eu sempre olhava da janela, porque aqui na casa que eu moro, o meu quarto, tem a janelinha que olha a rua, e todos os dias eu falava com elas: vocês estão cuidando ao horário? Então elas mesmas se acordavam, elas mesmas botavam para despertar, elas mesmas escovavam gente, elas mesmas cuidavam nas coisinhas delas. Porque eu sempre ensinei elas a serem independentes, né? A não ficar dependendo de mim para essas coisas. Para elas crescerem mesmo, né? Assim, se tornar meninas, adolescentes, mulheres inteligentes. Então, eu sempre olhava, e nesse dia eu olhei que ela foi pra escola, né, com a minha outra filha e tal, mas sem reclamar, sem falar nada do que tava sentindo, nem pra minha outra filha, que ela gostava muito de estar próxima dela, ela relatou alguma coisa, né, e foi pra escola. Quando foi no meu horário de almoço, ligam lá no meu trabalho, porque eu deixei o meu número, né, deixei onde eu trabalhava lá na escola. Então, eles correram e entraram em contato comigo, né? Porque sabia que eu estava trabalhando. E aí, falou que ela estava com dor de cabeça com febre, né? Aí, na minha percepção, era uma virose, alguma coisa que realmente até nós adultos ficamos doentes, vocês sabem, né? Então, a gente tem o costume de se medicar em casa. E foi exatamente isso que eu fiz, porque nesse dia eu estava trabalhando. Claro, poderia ter pego um atestado? Sim, poderia. Só que
eu não achei que era nada grave, ela não sentia nada, não tinha nenhum problema de saúde, aparentemente não tinha. Não tava tossindo, não tava gripado, isso foi uma coisa assim que me pegou de surpresa, porque ela não tava com sintomas de alguma coisa, gente, ela não tava. E aí trouxe ela pra casa, fui lá, busquei ela de Uber, trouxe ela pra casa, comprei remédio, né, mediquei ela em casa, passei na farmácia e tudo bem. E aí ela ficou em casa, eu falei pra minha filha mais velha e pra ela que se tivesse alguma coisa, era pra me ligar, deixei o número do trabalho, porque eu sempre tava no trabalho lá, eu podia estar mexendo, ver alguma coisa, né, pelo celular da empresa e pelo meu. E aí não ficou, né? Vim pra casa almoçar. Na verdade, eu fiquei para o almoço em casa. Porque lá na empresa, é que eu errei aí, tá, gente? Perdão. Lá na empresa, eu trabalhava de manhã, saía à tarde, mas era horas a mais, então eles davam 2 horas de almoço, entendeu? Então eu fiquei em casa. Mandei ela tomar um solzinho aqui na laje que tem, na casa que eu moro tem uma laje. E pronto, e falei isso, né? Que ela ligasse, a Milane ligasse, a mais velha pra mim, né? O nome da mais nova era Morgana. E aí fui, mas ninguém me ligou, ela ficou mexendo no celular, ficou por aqui por dentro de casa, comeu pipoca, tomou caldo verde que eu fiz, que é muito bom, né? Só tá assim, doente, tomar uma sopinha, caldo verde. Ela tomou, que a minha filha falou, mas permaneceu ali quietinha. E aí, isso foi numa quarta-feira, né? Na quinta-feira, ela reclamou da garganta, né? Que a garganta tava muito inflamada. Aí, o que é que eu fiz? Fui lá na farmácia e comprei um anti-inflamatório. Falei a idade dela, tudo direitinho. O farmacêutico passou pra mim, né? E aí, também eu dei em casa. Inclusive, mostrei essas medicações para os doutores que depois, né? Analisou ela, tudo. Que aí eu mostrei, né, os medicamentos que eu comprei. Mas eles falaram que não era medicamento. Aí, não tava fazendo efeito. Quando foi na sexta de manhã, eu saí, olhei ela na cama, ela tava dormindo. Mas aí eu acordei e falei que qualquer coisa ela me ligasse, né, porque eu estava no trabalho. Eu saía cedo, tinha que estar no trabalho às 7 horas da manhã, porque abria o mercado, né, 7 alguma coisa, não lembro, 7 horas, acho que abriu o mercado, não lembro mais, já faz um tempo. E aí eu peguei e deixei, né, eu nem levei, na verdade, meu celular, eu deixei em casa, para que ela ligasse pro celular da empresa, que já estava salvo no meu celular. Pois bem, fui, comecei a tomar café, para poder descer para trabalhar, né, que tem um refeitório e tal. Aí ela me liga. E ela me liga e disse que não estava conseguindo respirar direito. Aí eu conversei com o gerente na época e falei, olha, minha filha não tá bem, eu vou ter que ir embora. Ele falou, não, Mari, tudo bem, pode ir. E eu fui, né? Cheguei em casa, vi que ela não tava bem. E depois já preparei as coisas pra gente ir no posto de saúde, né? Porque eu achei que o atendimento ia ser mais rápido no posto de saúde. Engano meu, né? Porque a menina que me incentivou, Mari, leva ela logo no posto, que o atendimento é mais rápido. E aí eu fui, né? E acreditei e fui. Mas chegando lá demorou um pouco. Ela não estava se sentindo bem, estava muito fraquinha. E aí a respiração dela estava muito fraca. Aí ela pedia para ir no banheiro, porque estava dando diarreia nela, realmente. Aí toda vez eu colocava ela pra ir no banheiro. Aí chegou uma moça, aí eu tava esperando o médico, porque tinha outras pessoas na frente, né? Aí chegou uma moça, que ela é da área da saúde, enfermeira, e ela viu já o estado da minha filha. Então ela disse, não, vamos medir o oxigênio dela. E aí eu dei um papelzinho pra minha filha pra falar qualquer coisa que ela tava sentindo. Aí quando ela queria ir no banheiro fazer cocô, ela anotava. Eu aguardo até hoje. Ai, gente.
tem que respirar, poder falar. Continuando. E aí, depois, a moça já viu como tava o oxigênio dela baixando. Já levou ela para tomar oxigênio, já chamou a ambulância. Nem precisou pedir Uber, né? Aí fomos pro pronto-socorro daqui da cidade onde eu moro, né? E aí ela foi logo atendida, ela não demorou. Já foi direto pro pronto-socorro. Ela não passou pela triagem, né? E aí foi um dia que eu fiquei o dia todinho ali, gente. Da hora que eu saí da minha casa pro posto, foi o dia todinho. Aí, como eu não podia ficar todo o tempo com ela lá dentro, o médico vinha e falava alguma coisa. Ele vinha e falou, mãezinha, como que ela ficou doente? Eu expliquei, né? Conversei na escola, e depois em casa foi piorando. Aí, só que na sexta foi pior, né? Porque da quarta pra sexta foi um pulo, né? E ela piorou mesmo na sexta-feira, foi o dia que eu levei. E aí, o médico falou, nossa, ela tá com uma pneumonia no pulmão. Eu falei pneumonia, eu já estranhei, porque era uma coisa que eu achava que pneumonia dava sinais da pessoa, uma gripe, uma tosse, e na dela não tava dando. Então, eu achei aquilo muito estranho, né? Porque, assim, a velocidade, a rapidez, ele falou que ela tava com um pulmão tomado, o outro tava quase todo tomado. Aí, ele falou que ia ter que fazer a intubação, era o único jeito, porque não tinha o que fazer. E que eu tinha que assinar o termo lá, né? E eu tive que assinar, porque era o único jeito que ele falou que era, né? Então, aí eu gravei ainda um pouquinho, depois a enfermeira, ela brigou comigo. Ela pedindo pra ir pra casa. Teve outra parte que ela falou, se ela ia morrer, mamãe, eu vou pro céu, eu vou morrer, eu vou pro céu. E naquele momento eu não achava que ela ia, né? Não achava que ia acontecer, não. Eu achei que ela ia sair dali com vida, né? Eu não achei que ela ia partir. E aí eu falei pra ela, não, você vai ter a salvação. Aí ela pediu, eu quero ir pra casa. Aí ficava agoniada com aquela máscara, né, no rosto, pedindo pra ir pra casa, né? E aí eu falei, não posso levar. Falei pra ela, não posso levar. E aí o médico, eu saía pra fora e entrava. Ele pedia. Eu saía pra fora e entrava, porque eu não podia ficar ali o tempo todo. Porque eles me pediram pra entrar porque ela tava agitada, né? Claro, com agonia, né? Sem poder conseguir respirar direito. E aí, foi difícil, né? Depois, ficaram esperando uma vaga em um hospital próximo aqui onde eu moro, para poder internar ela, uma vaga na UTI para criança. Aí saiu a vaga, né? Já era quase anoitecendo, saiu a vaga, aí fui para lá. O meu esposo, a minha filha ficou em casa, né? E resumindo, eu fiquei lá, dormi lá, né? Com aquela esperança de que ela ia retornar, entendeu? Porque eu nunca passei por isso, eu não tinha noção do que era isso. Eu não tinha noção do que é uma pessoa ficar na UTI, do que não tinha nenhuma noção disso. Eu não imaginava como era, nem coisa com respiração, nada, gente. Sabe o que é nada? Porque aqui em casa nós nunca passou por isso, né? Só uma dorzinha de cabeça, uma febre no máximo. Ninguém nunca ficou passando mal, assim, a ponto de ficar mesmo pra morte, né? E ali, tava mantendo ali a noite e tudo, só que no outro dia, os antibióticos que tava ali na UTI não tava fazendo efeito. O que o médico falou pra gente? Ele falou que a infecção estava muito, muito, muito agressiva contra o corpinho dela, né? E aí foi onde foi dando parada cardiorrespiratória, né? Essas paradas cardiorrespiratórias, né? Foi uma das coisas que foi agravando, né? Porque ele falou que
vai parando os órgãos, né? E aí eles vinham e tiravam raio-x daqui, tirava a roupinha dela e tirava raio-x. Então foi várias vezes eles fazendo isso, pra ver, né, a infecção. E no hospital, lá no UPA, quando eu tava lá com ela, que eu ia saindo, ela falou: mamãe, eu te amo. Muito difícil, gente. Tem pessoas que conseguem relatar sem chorar, é muito difícil. Talvez um dia eu consiga. Aí eu voltei, que eu ia saindo, que o médico mandava, né? Sair e entrar. Aí eu falei: eu também te amo. Você estará para sempre guardado no meu coração. Eu não sei por que eu falei isso. Hoje eu sei por quê. Mas naquele momento eu não entendia. Naquele momento eu não entendia por que eu tava falando isso. Se eu acreditava que ela não ia acontecer coisa pior, né? E ali, gente, na UTI, eu fiquei ali, eu conversava com ela, eu pegava na mão dela. Ela tava aquecida com um tipo de um protetor térmico, né? Aí sempre tinha que lavar a mão, não podia tocar nem nada. E toda vez que entrava e saía, tinha que lavar a mão, porque as bactérias ali são elevadíssimas, né? É um lugar que tem muita infecção e tudo, então o médico mesmo, ele pede para fazer isso. E quando isso foi na sexta, né, eu dormi lá, e no sábado foi difícil. O sábado foi difícil, porque foi dando parada cardiorrespiratória, o médico dizendo: olha, eu tô fazendo de tudo. E nesse dia, na manhã de sábado, o médico, ele era cristão. E ele se reuniu ali com os enfermeiros naquela sala e pediu para nós orar a Deus, né? E ele orou, abriu a palavra, ali onde o Senhor Jesus, onde o anjo, né, falou ali com Maria, né, para ela aceitar ser mãe de Jesus. Gente, foi impressionante. Depois levou a outra passagem, que é onde os discípulos, não imaginei que ia acontecer isso, né, lá. Leu também a outra passagem, que os discípulos estavam no mar, né, e aquela onda, aquela tempestade, e o Senhor Jesus acalmou, né. E aí pediu para confiar e tudo, ali falou da palavra. Aí eu disse: ai, sim, o Senhor vai curar ela. Pensei, né? Mas não. O Senhor estava preparando ela e preparando nós, né? Aí meu esposo depois ficou com ela, não acreditava. Ele tava muito, não acreditava, sabe? Ele ainda tava mais que eu, porque eu tava com aquela esperança, né? E ele tava em choque, realmente, nunca vi ele assim em choque. E resumindo, gente, no sábado, na 7ª parada cardiorrespiratória, ela se foi. E aí o médico pediu pra gente ir se despedir. Eu não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo comigo. Eu não conseguia acreditar. Eu não tinha reação. Aquilo me paralisou. Aquele sentimento, aquilo me paralisou. Eu não conseguia acreditar. E nesse mesmo dia, antes dela dar a 7ª parada cardiorrespiratória, a gente falou com a Sião, a nossa comum, que eu congrego na congregação cristã, e o cooperador de jovem dela, né? E aí, eles foram. E ainda bem que eles foram. Oraram, ungiram ela, né? Eles ungiram ela.